Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, direto dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br, dá uma olhada aí, ó. E já na primeira página você vai encontrar todas as entrevistas que nós fazemos aqui neste estúdio. Então, agradecer muito ao Zanon, ao Danilo Santos, ao Decinho Pompeu, a toda a equipe do Guarulhos Web. Bom, e nesse final de semana, um ato importante para a cidade de Guarulhos, que foi a escolha do candidato do Partido dos Trabalhadores para esse pleito de 2016. E foi escolhido pela experiência e por ter como dizem, por um recall maior, um nome acima até do próprio partido, foi escolhido Eloy Pietá. E ele nos fez nossa, foi muito simpático da parte dele, vir ao nosso programa aí, logo depois dessa escolha tão importante para a vida dele, para a vida da cidade como um todo. Boa noite, Eloy Pietá. Boa noite, Roberto Samuel. Boa noite às telespectadoras, aos telespectadores. Para mim sempre é uma honra estar aqui com vocês e falar com quem assiste habitualmente o seu programa ou que está assistindo este programa de hoje aqui, onde nós vamos conversar sobre as coisas da cidade de Guarulhos. Olha, aliás, nós arrumamos até um vídeo, né, quando ele foi anunciado. A produção já está no ponto esse vídeo aí. Um vídeo, bom, o som não é grande coisa aí, mas ficou bacana, pelo menos como registro. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí, pessoal. Esse foi o momento em que o... Votos em branco, 1. Voto nulo, 2. Não pega o auditório? Não, pessoal, eu acho que foi na hora que anunciou que algum pedacinho do auditório. Esse vídeo pegaram. Não tem som. Não, porque é justamente para não dar retorno aqui dentro. Mas o som tá bom, sim. Eloy Pietá, 160. Aí pegou o auditório. Tem bastante gente, né? Muita gente, hein, prefeito? Foi inesperado, foi uma emoção, foi a mesma emoção quando foi escolhido a primeira vez? Como é que foi isso aí? Olha, Roberto, eu era minoria, né? Havia 3 candidatos a prefeito, o deputado Alencar, o vereador Moacir de Souza, que foi secretário da Educação durante muito tempo, e que vinham se preparando para essa hipótese de serem candidatos a prefeito, né? E eu, né, como não vinha me preparando para isso, né, tinha
Os que me apoiavam eram uma minoria entre os delegados, né? Mas o que acontece foi que os que apoiavam o professor Moacir resolveram, então, me apoiar em face daquilo que eles disseram, que era um sentimento popular das pessoas que tinham gostado da minha administração de 8 anos aqui em Guarulhos e que prefeririam que eu voltasse a ser prefeito e para tanto, que voltasse a ser candidato. Uhum. Então, isso é que deu uma maioria, senão eu teria tirado o 3º lugar ali, porque os delegados e delegadas, que eram 317, originalmente 352, mas eram 317, tinham sido eleitos 3 anos atrás, por cerca de 6.000 filiados do PT na cidade. Portanto, eles tinham um mandato de 4 anos para resolver todas as questões importantes que ocorressem nesse período. Então, foi um sistema bastante democrático. É verdade. E como lá atrás o professor Moacir e o deputado Alencar estavam pensando a perspectiva de ser candidatos e eu não, né? Eles tiveram uma boa maioria, né, no encontro municipal, naquela eleição que elegeu os delegados. Mas esses delegados, 317 lideranças, são de todas as regiões da cidade. Desde o Cabuçu até a Ponta do Pimentas, lá na Vilani, Jardim Jaci. Gente de todo lado. Até a Ponte Grande, a Vila Galvão, né, até a Ponte Alta, o Bom Sucesso. E o centro da cidade também, ou também a Vila Augusta, Ponte Grande, todas essas regiões, eles eram bem representativos do pensamento geral que existia entre... Você sabe que o PT é um partido enraizado em todos os bairros da cidade. É verdade. Então, eu estava naquela situação. Eu não tinha me preparado para isso. Mas eu sinto que o senhor está feliz. Olha, claro, sempre que você participa de uma disputa, se você vai para um jogo de futebol, mesmo que seja um jogo da tua turma lá do teu bairro, né, e ganha a partida, você fica feliz, né? Olha, eu vou pedir até agradecer muito a Eloy, inclusive, ele não sabia que nosso programa estendeu por 1 hora, ele tem um compromisso agora, pode ser que um pessoal dessa reunião dele pode estar nos assistindo, eu vou pedir um pouco de paciência para vocês, que ela foi muito gentil aqui, e ela é uma figura extremamente importante, aí tem muita gente dizendo que agora o PT está num jogo ainda mais forte com a escolha do Eloy. Então vamos tentar fazer as perguntas. Gente, foram centenas de perguntas e mais perguntas chegando aqui. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer todas. Vamos registrar as perguntas, quem fez as perguntas, e vamos escolher algumas, tá certo? Olha, eu queria começar uma pergunta muito interessante. O Lima do Consegue, ele que é da Vila Galvão, e a Sheila Cristina, ela que, na verdade, ela mora ali no São Miguel Paulista, mas ela é guarulhense. Os dois fazem a mesma pergunta, ou basicamente a mesma pergunta. Diante de tantas crises que vive o país, qual seria a mais difícil de ser vencida, Eloy? A crise política ou a crise econômica? E, se for eleito, qual seria a sua principal prioridade? Sheila Cristina de São Miguel e o Lima do Consegue. Olha, nós só estamos numa crise política por 2 motivos. Em primeiro lugar, por causa de uma crise econômica internacional que nos atingiu. Senão, né, nós não estávamos nessa crise política, né? Em segundo lugar, porque aqueles que perderam as eleições de 2014 se aproveitaram dessa crise econômica justamente para, inclusive, agravá-la, né? Eles têm uma maioria no Congresso Nacional, né? E procuraram agravar essa crise para fazer com que a crise política tivesse êxito, que é justamente esse processo de impeachment da presidenta Dilma, que eu considero, e muitos consideram,
um golpe de Estado. Eu participei da luta contra o golpe de Estado de 1964, né? E eu não esperava que 52 anos depois eu assistiria mais um golpe de Estado no Brasil que está em andamento. Mas, quanto à cidade de Guarulhos, ela não tem uma crise política. A cidade de Guarulhos, ela tem uma crise que se chama de crise fiscal. Isso é, a prefeitura, né, o SAAI e, decorrente disso, a própria Proguaru, né, que é a empresa de economia mista da prefeitura, essas instituições têm uma arrecadação menor do que os gastos. Por quê? Porque com o crescimento enorme que houve do número de escolas, do número de unidades de saúde, de hospitais, do município, e de um conjunto de outras ações, por exemplo, um conjunto de ações, programas sociais, e daí aumentou o número de funcionários para atender esse conjunto de atividades, as despesas, elas são pouco comprimíveis. E como a crise econômica levou a uma receita menor, o que acontece? As despesas continuam mais altas, as receitas menores, e isso se chama uma crise fiscal. Então, o grande desafio que nós temos é justamente vencer essa crise fiscal para que você possa retomar investimentos ou dar um ritmo melhor a investimentos já existentes. O Marcelo Colonato está mandando parabéns por ser escolhido pelo partido. Obrigado, Marcelo. E ele pergunta, na sua opinião, o vice seria do PT ou de outro partido? Olha, eu vi o Marcelo, inclusive eu sei que você está em outro partido, com o qual nós vamos procurar aliança, e eu acho mais adequado que o vice seja de um partido aliado. Agora, é claro que o vice tem que ser alguém que some do ponto de vista da sociedade, que tenha, digamos, que traga ao candidato a prefeito uma expansão, né, da influência no meio social dos 900 mil eleitores da cidade de Guarulhos. Então, a minha preferência é essa. Agora, como eu dependo de decisões coletivas, não é uma decisão individual. Aliás, eu só sou candidato a prefeito por uma decisão coletiva majoritária, né? Então, não é eu que quis, vou lá e sou. A decisão será coletiva. Portanto, também será novamente coletiva. Perfeito. E eu não, o fato de ser candidato a prefeito, eu não me torno senhor de todas as situações. Vamos tentar fazer as perguntas mais rápido ainda para conseguir fazer o maior número possível. Olha só que pergunta interessante com o argentino, ele que é comerciante e empresário ali na região do Cocaia. Eloy, o senhor, como prefeito, criou a Secretaria para Assuntos de Segurança de Guarulhos e o Conselho Municipal de Segurança, hoje o GGIM. Como avalia hoje a segurança pública do município? Pergunta do argentino. Olha, eu diria mais, argentino, como é que a população avalia a segurança pública, né? Porque entre as prioridades que você vê em qualquer pesquisa hoje, você tem como primeira prioridade a saúde, né? Segunda prioridade a segurança e terceira prioridade o desemprego, né? Existem outras coisas que a população coloca como importantes. Mas então, veja, a população considera que o tema da segurança é um tema que lhe incomoda nesse momento e para o qual ela quer melhorias. Então, qualquer programa de governo, ele tem que levar em conta, em primeiro lugar, os desejos da população, e são desejos legítimos, né? Mas tem que entender também que a segurança pública, constitucionalmente, só há pouco passou a ser algo também onde o município tem um dever constitucional. Porque sempre,
há 2 séculos, praticamente, isso aí é uma obrigação que é assumida antes pelas províncias e depois pelos estados, né? E também pelo governo nacional. Verdade. Então, mas principalmente os estados. Quem tem as estruturas para segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, que são somadas as duas, deve dar uns 140, 150 mil integrantes. Então, você não... Bom, depois você tem o Judiciário Criminal, você tem o Ministério Público Criminal, você tem o Sistema Prisional, todos são do Estado. Portanto, a segurança, do ponto de vista de policiamento, é uma obrigação básica do governo estadual. Mas o município tem muito a contribuir na área da segurança e você sabe muito bem, porque você tradicionalmente um batalhador pelos conselhos de segurança que tem a participação da comunidade. O município pode colaborar muito nesse sentido, buscando ajudar a evitar as causas da criminalidade, né? E nisso vocês têm um papel muito importante e esse intercâmbio, essa integração do sistema municipal com o sistema estadual e com o sistema federal, através do Gabinete de Segurança Integrada, isso aí pode realmente dar ao município mais condições de ajudar a atender essa demanda da sociedade, que é maior segurança. Num futuro provável, ou se o senhor chegar a ser prefeito, o senhor daria uma integração maior entre governo municipal e Consegs? É isso que o senhor está dizendo? É o que fizemos durante o meu mandato e o argentino é testemunha disso. Quantas reuniões nós fizemos, e, inclusive, eu peguei uma guarda municipal incipiente, né? A guarda municipal também nem armada andava, e nós ampliamos muito, formamos a guarda municipal, demos estrutura para a guarda municipal, mas também nós fizemos um conjunto de programas sociais e de programas educacionais, que são, e inclusive programas de emprego, que são muito importantes também, como elementos que diminuem as tensões sociais que geram problemas de segurança, principalmente no meio da juventude, que é quem mais é vítima e quem é mais agente dos problemas de segurança. Eu quero agradecer o pessoal que está mandando pergunta. Infelizmente, não vamos conseguir fazer tudo. O pessoal do Facebook também, pessoal, a gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, citar todas as pessoas. Vamos tentar fazer uma amontoada aqui, ó. Por exemplo, o Marcelo Pinto, ele diz assim, queria saber o que de fato foi realizado durante da sua gestão para cá, pois a cidade está alargada. Muita gente, prefeito, muitas críticas aqui em relação às últimas administrações do PT em Guarulhos. O seu nome acaba se sobressaindo até acima do partido. Muita gente acredita que, inclusive, essa foi uma das decisões do partido ter escolhido o seu nome, porque o seu nome está acima até do próprio partido. A sua gestão foi bem avaliada. Como é que o senhor avalia esses últimos anos e qual a sua proposta para melhorar muito mais do que está a cidade hoje? Olha, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, quando eu peguei a prefeitura, nós tínhamos 63 escolas, né, com 24 mil alunos, né, escolas municipais, né. Quando eu deixei a prefeitura, nós tínhamos 127 escolas, né? Veja, saiu de 63 para mais 64, né? Com 110 mil alunos. Mas eu não cheguei a construir os Centros de Educação Integrada, os CELS. O meu sucessor, a gestão que me sucedeu, construiu 10 CELS na cidade, que são centros ao mesmo tempo de educação, como centros de utilidade muito grande para o lazer da juventude, da criançada, da comunidade, e que são centros de cultura também, né? Equipamentos muito importantes. E eu vou citar um outro exemplo.
quando eu entrei, a prefeitura gastava 10% de sua arrecadação em saúde, né? Que é uma demanda grande da comunidade. Quando eu saí, nós gastávamos 19% da nossa arrecadação em saúde e a obrigação constitucional é 15%. Né? Então, nós construímos UBSs, o Hospital dos Pimentas, criamos o Hospital da Criança, fizemos unidades de pronto atendimento e tal. Agora, hoje, a prefeitura gasta 27% de sua arrecadação com saúde. Por quê? Porque ampliou muito. Inclusive, o Hospital dos Pimentas, que nós inauguramos, não tinha maternidade, hoje tem maternidade. Não tinha uma unidade de pronto atendimento no Cidade Soberana, hoje tem, que é uma espécie de pronto-socorro daquela região, e a antiga unidade de pronto atendimento foi transformada num centro de especialidades médicas. Foram criadas novas unidades básicas de saúde. Então, é o seguinte, não dá para dizer que a gestão que me sucedeu não avançou. Ela avançou, mas o problema é que, no meio da estrada, ela foi atingida por aquilo que eu falei numa intervenção, numa resposta anterior, o que se chama de crise fiscal. Se você arrecada menos por causa da crise econômica do que você gasta por aquilo que você avançou, né, aí você termina reduzindo o ritmo de sua atividade. E talvez que esteja aí a principal razão da crítica que o telespectador está fazendo. Muita gente já fez essa pergunta, inclusive o prefeito já respondeu isso numa entrevista anterior. Procura uma entrevista anterior que ele respondeu isso. Essa pergunta é da Noêmia Maria Batista, ela é ligada aos comerciários. Afinal de contas, ele é ou não inelegível? Se não é, porque muitas pessoas estão afirmando isso. E que atitude irá tomar com relação a essa acusação, prefeito? Noêmia, veja o seguinte, você tem que entender, como dizia o grande teórico prussiano, que depois a Prússia passou a fazer parte da Alemanha, o von Clausewitz, né? Ele dizia o seguinte, que a guerra é a continuação da política, né? Então, é o seguinte, eu poderia te dizer ao inverso, né? A política é uma forma de guerra, só que não é armada, né? Então, é o seguinte, está evidente, não é? Meus adversários, né? Eles procuram, né, atacar, né, o seu adversário, colocando uma questão que não corresponde à realidade. Na última entrevista... Então, inclusive, foi quem levantou essa questão, né, foi uma pessoa que historicamente é meu adversário lá desde a década de 80, né, uma pessoa que eu sempre respeitei como adversário, mas que sempre atuou no campo adverso, que foi contra mim em todos os momentos, né? que semeava ações populares contra mim quando eu era prefeito da cidade, simplesmente para colocar um conjunto de obstáculos na minha atividade, inclusive criando grandes problemas para a cidade. Por exemplo, eu só não consegui fazer a ligação entre o Cocaia e o Taboão lá no final do Cocaia, né? E não consegui fazer escola lá por uma ação popular que 13 anos depois foi julgada favorável à prefeitura e a mim na primeira instância e por unanimidade na segunda instância. Quer dizer, quem perdeu foi o povo da Cocaia, do Parque do Flamengo, do Jardim São João Batista, daquela região ali próxima ao Almeida Prado, aquela região do Taboão. Se o senhor quiser, só pode citar o nome, não tem nenhum problema. Não, eu não tenho interesse de citar o nome, certo. Mas dizer o seguinte, que você tem que ser muito atenta, Noêmia. Quando você está assistindo uma disputa política, dê muita atenção a quem é que está fazendo as afirmações para ver qual é a credibilidade. Vamos para um rápido intervalo só para tomar uma águazinha e já voltamos aqui com o Eloy Pietá.
Ele que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores. É rapidinho. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Programa Tribuna Livre, recebendo a honra aqui Eloy Pietá, ele que é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Ele foi escolhido nesse final de semana e ele, com um gesto de gentileza, veio aqui. Fiquei muito feliz e toda a nossa produção muito feliz com ele. Bom, a ACE Guarulhos está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do MP por meio de divulgação e de um posto de coleta de assinaturas. Essa iniciativa não tem vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o MP incluiu em um projeto de lei de iniciativa popular que será apresentado ao Congresso Nacional, destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. No site da ACE Guarulhos você pode conhecer as 10 medidas contra a corrupção, bem como realizar o download das fichas para assinaturas. Até o momento, o MP federal contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. A ACE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. E eu quero agradecer, Eloy Pietá, que o pessoal dos condutores, do Sindicato dos Condutores, o Brinquinho e toda a equipe está nos assistindo lá. Inclusive, eles foram, logo quando o senhor ganhou, ele que era ligado ao grupo do Alencar, né? Isso mostra uma certa união, ele já mostrou que está apoiando o senhor também. Sim, inclusive, é uma oportunidade de a gente colocar como uma disputa em alto nível, que foi a disputa que foi feita inicialmente com as duas outras candidaturas do professor Moacir e do deputado Alencar. Ela resulta depois que todos aceitaram a regra do jogo, e a regra do jogo é que os delegados e delegadas eleitos democraticamente, né, por cerca de 6 mil filiados e filiadas, iam decidir quem era o candidato a prefeito. Logo após a decisão, em que eu fui o escolhido,
houve uma junção de todos Bacana. e um bom exemplo disso foram os condutores de Guarulhos, que estavam em grande número lá, com suas camisetas típicas, né, fazendo toda a torcida pela vitória do deputado Alencar, né. Eles, logo após, ficaram junto com a gente, inclusive fizeram aquele gesto que jogar para cima o candidato, não para que ele caia, mas para segurá-lo bem. Mas jogaram o senhor? Não, fizeram isso com o Alencar e bom. fizeram isso comigo, né? Colocaram nos ombros e tal, mostrando fisicamente, né, que estávamos juntos. Inclusive, eles foram muito gentis, porque algumas semanas antes eles tinham me convidado para um diálogo sobre as questões do município com suas principais lideranças. Então, eu agradeço muito ao Brinquinho, aos condutores, por essa magnanimidade aqui comigo e essa unidade nossa. E olha só, também não é só de elogio que vive a nossa entrevista aqui. Audrey Pacaterra, ela é funcionária pública, e o Wellington Francisco. Basicamente, as perguntas são as mesmas. Audrey fala assim: gostaria de saber do Eloy se, caso eleito, o servidor público continuará sendo desvalorizado como fez nos 8 anos em que ele foi prefeito e como na gestão do prefeito Almeida, que só conseguimos nossos direitos a irmos para as ruas e para o Ministério Público. O Wellington fala o seguinte: eu pergunto o que ele faria para mudar o pensamento dos funcionários de baixo escalão perante o mandato dele, que ficou 8 anos e deu 8% de aumento. Não é verdade. Esse dado é falso, errado. Só num ano eu dei mais de 7% de aumento. Ué, por que tu fala 1%? O telespectador tem direito de falar coisas erradas, né? Mas eu tenho aqui o direito de dizer que está errando. Né? Agora é o seguinte, eu fiz uma política de buscar valorizar aqueles que ganhavam menos e uma política, inclusive, de valorizar várias categorias profissionais. Quem fez o plano de carreira e aplicou o plano de carreira dos professores, de todo o magistério da prefeitura, foi na minha gestão, né? O plano de carreira da Guarda Municipal foi na minha gestão, plano de carreiras de outras categorias e a crítica, né, que vários servidores fazem a mim é que durante um período eu dei 1% de aumento para quem ganhava mais e 9% para quem ganhava menos, para tirar aquela injustiça de poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco. Então, eu acho que a pessoa que fez a pergunta, ela tem lá a sua própria opinião, né? Mas duvido, consulte a base dos servidores municipais, se tem uma concordância com essa opinião, que inclusive colocou um dado inverídico aqui. Olha que pergunta interessante. Isso aqui, quando eu vi, falei assim, essa eu vou fazer para o Eloy. É Ronaldo Batista. Ele pergunta: grande abraço para o senhor. Sabemos que o PT em todas as esferas, é bem unido. Quais os secretários da gestão do Almeida o senhor manteria? E o que o senhor acha de tantos desvios cometidos e direcionados pelo partido do senhor? Olha, se há uma coisa que dá azar, porque são duas perguntas. Duas né? perguntas. É você, quando é candidato, tentar montar o seu governo, o secretariado com antecedência, né? Diga Fernando Henrique. Fernando Henrique sentou na cadeira, né, que o Jânio Quadros veio ocupar como prefeito porque achava que ia ganhar, né? Então, essas coisas não se faz, essas coisas nem se perde o tempo para pensar, porque você primeiro tem que pensar qual um programa adequado para a cidade. Segundo, pensar com quem você vai contar como defensores deste programa, desses princípios, né? Tem que ir para o processo eleitoral com muito respeito aos seus adversários, né? E se ganhar a eleição, o que nós esperamos, nós não estamos aqui
nós temos experiência, vivência e o povo sabe como é que nós administramos a cidade. Se ganhar a eleição, aí que você começa a pensar, então, no secretariado, né? Segunda questão, né? O tema dos problemas que tem o PT hoje na sociedade brasileira. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, a presidenta Dilma, né, ela está com ameaça iminente de perder o seu cargo, né, de ser afastada de seu cargo, sem que tenha cometido nenhum crime. Porque aquela peça, que é o tal de pedido de impeachment, né, fala das chamadas pedaladas fiscais, que é o seguinte, pagar com recursos da Caixa Econômica, o Bolsa Família, o programa de apoio à agricultura, pequena agricultura, através do Banco do Brasil, e logo após o governo federal ressarcir a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, pagar o Bolsa Família e logo após ressarcir. Isso que todos os governos faziam, isso que todos os governos do Estado fazem, isso que praticamente todas as prefeituras fazem. Mas, então, se procura afastar a presidenta Dilma sem que ela tenha cometido crime. Por isso que eu chamo isso golpe de Estado, né? Já me referi a essa questão. E o que vai levar a sociedade brasileira a uma turbulência na democracia brasileira. Porque quando você dá por mão grande, você tira um poder de quem foi eleito, isso aí cria um enorme problema na sociedade. Então, agora, o PT foi que fortaleceu a Polícia Federal. O PT foi que deu liberdade ao Ministério Público de investigação. O Procurador-Geral da República, na época de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, era chamado de engavetador-geral da República. Isso nada prosseguia. E a Polícia Federal praticamente era inviabilizada de pesquisar e investigar as questões de corrupção. Agora, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que foi dada a liberdade, devido às turbulências políticas e aos interesses políticos, o PT virou praticamente o único alvo, né? E esses problemas, hoje, que não são problemas só do PT, são problemas do PSDB, o Aécio Neves também é investigado, são problemas do PP, né? Do Partido Progressista, são problemas do PMDB, inclusive, olha o afastamento do Eduardo Cunha, são problemas da política. Então, o PT foi o partido que, no governo, soube dizer, vamos fortalecer os instrumentos de combate à corrupção, mesmo que eles atinjam a nossa própria carne. Quem está no governo tem que ser rígido nessas questões. E quando eu fui prefeito aqui, em Guarulhos, eu dizia para qualquer diretor e qualquer secretário, se você ganhar algo a mais do seu salário, considere-se demitido. E se eu souber isso pela mídia, não espere minha solidariedade. Nós combatemos duramente a corrupção. Olha, e essa é a pergunta seguinte aqui, que várias pessoas, eu não vou citar todas, mas muita gente falou sobre os cargos comissionados. O que o senhor vai fazer com os cargos comissionados? Porque muita gente disse o seguinte, se o Eloy entrar, ele vai ser pior que a oposição, que ele vai limpar todo esse monte de cargo que foi distribuído para várias pessoas. Como é que o senhor vai ver a questão de cargos comissionados? Dizem que tem mais de 2.000. Qual o seu posicionamento com relação a isso? É interessante que as pessoas põem na minha cabeça o que está na cabeça delas, né? Então, as pessoas não podem... existe muita suposição no campo da política e tal. Em primeiro lugar, eu quero dizer, o que é o instituto do cargo comissionado? Cargo comissionado é aquele chamado também cargo de confiança, porque quando você tem uma mudança democrática, por exemplo, quando eu fiquei prefeito, em 2001, o prefeito anterior era o Jovino Cândido, que vinha fazendo a metade da gestão, porque a outra metade tinha sido
feita pelo prefeito Neftales. Eles tinham lá o seu programa de governo para a cidade e as pessoas de confiança que ajudariam eles a transformar esse programa em realidade. Porque o funcionalismo concursado da prefeitura, ele é um funcionalismo permanente. Isso é, ele deve ser funcionário, servidor público, independente de qual o governo que esteja sendo exercido. Portanto, ele tem que cumprir as suas tarefas e as suas funções. Agora, para ajudar o governo a ser exercido, em todas as democracias é isso, né, há os chamados cargos de confiança. Portanto, é errado dizer que não deve ter cargo de confiança. O senhor vai manter? Né? O que é preciso ver é o seguinte, segunda parte, né? Cargo de confiança é para trabalhar mais e ralar mais, inclusive, de quem é concursado, né? É para, justamente, no curto período que é um governo, de 4 anos, ajudar intensamente a que o programa que foi aprovado pela população seja posto em prática. Então, é uma questão, não é uma questão de número, é uma questão de finalidade. Quem está no serviço público, o próprio nome diz, é para servir ao público, servir ao povo. Então, eu defendo que devam existir cargos de confiança, existem em todas as democracias, todos os governos, todos os partidos, em todos os lugares do mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, que o trabalho seja um trabalho bastante produtivo para a sociedade. Vamos tentar um bate-bola rápido aqui, mas as perguntas são complicadas. O Arinaldo, por exemplo, nosso amigo lá da Câmara, falou, pergunta ao Eloy o que outras políticas em relação aos direitos das mulheres ele pretende implantar em Guarulhos. A principal política que nós implantamos em relação ao direito das mulheres foi com o auxílio excepcional do governo federal, no governo Lula, que foi o programa de Bolsa Família, que é um programa para as famílias mais pobres, mas cujo beneficiário direto são as mulheres. Por quê? Porque numa família que às vezes se desfaz, com quem que normalmente ficam os filhos? Né? Com as mulheres. Né? Quem está mais próximo dos filhos? Normalmente são as mulheres. Então, nós fizemos, do ponto de vista da mulher, uma valorização bastante grande através de um conjunto de programas sociais. Não era só esse. Eram vários programas, tanto da Secretaria de Assistência Social quanto do Fundo Social de Solidariedade. Mas também nós procuramos implementar a presença das mulheres no governo. Por exemplo, a minha secretária de Transportes e Trânsito era uma engenheira, uma mulher, Patrícia Veras. A minha secretária de Assuntos Jurídicos era a doutora Miriam, né? Uma professora universitária, advogada, e assim nós tínhamos várias mulheres em cargos importantes do governo. E também nós fizemos toda uma política de valorização da mulher em várias categorias da prefeitura. Por exemplo, a categoria da educação, do magistério, cuja maioria são formadas por mulheres e que nós ampliamos muito. Então, e nós criamos também a Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial. Então, portanto, houve continuidade a isso. O governo do prefeito Almeida, que me sucedeu, separou em 2 coordenadorias, a da mulher e a da igualdade racial, e nós vamos continuar, se eleitos, favorecendo bastante a igualdade entre homens e mulheres, que no PT a gente utiliza através da determinação para todas as instâncias de paridade, sempre metade homem, metade mulher, para que a mulher participe mais intensamente também da política. O Fábio Valentim está nos lembrando aqui que o Ministério Público mandou extinguir 1.900 cargos. Bom, era mais ou menos isso daí. A Sueli Apas Marinho quer saber se o senhor for eleito, se o senhor vai aumentar o IPTU
novamente, ela paga R$2.000 de IPTU em uma casa pequena. Eu só vou fazer uma resposta para ela. Teve uma ação contra mim, movida por integrantes do PSDB, uma ação judicial junto ao Ministério Público, por eu não ter feito o reajuste do IPTU que eles queriam que eu fizesse, né? Então, se há uma questão que eu não posso ser acusado, né, é de ser uma pessoa que tenha uma vontade tributária que eu prefiro gastar menos sendo mais moderado nos tributos, né, do que gastar aquilo que, inclusive, é necessário com aumentos de tributo. Na área tributária, nós sabemos que a sociedade ela está com problemas em face da crise econômica internacional que aqui chegou, e, portanto, é um período onde não se deve trabalhar no sentido que os que fizeram ação contra mim queriam que a gente fizesse. Deixa eu registrar rapidamente aqui. Fábio Valentim, a Sueli, o Arinaldo, né? O Paulo Bianeri também nos acompanhando, o Beto Olímpio, o Cícero Araújo, a Silvia Iazara, acho que é do Oriente Médio, né? O nosso amigo, o jornalista Marcelo Duarte Jatobá, desejo boa sorte ao ex-prefeito na torcida para que vença mais uma vez em Guarulhos. Marcelo Jatobá. Obrigado, Marcelo. O Rabi Kalil, conhece Rabi Kalil? Sim, o Rabi Kalil é do PMDB, é presidente do PMDB em Guarulhos. Ele está dizendo assim, ele só deu 1% ao funcionarismo em um ano, é isso mesmo? Bom, ele já explicou e respondeu essa pergunta. Não, Rabi, lembre-se que aos que ganhavam menos era 9%, portanto não conte só a metade da história. O Tadeu Fernando Blanco, professor Samuel, Grupo Político Três Marias, também apoiando Eloy Pietá. Eu queria fazer só uma pergunta aqui que eu acho interessante. O Tavares Pereira, boa noite a todos do programa. O que o senhor vai fazer para melhorar o transporte público? E o que ele acha de Guarulhos ter uma das passagens mais caras do Brasil? O que não é verdade também, das mais caras do Brasil, né? Guarulhos é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, né? E Guarulhos pratica uma tarifa semelhante à região metropolitana. O que é mais caro aqui é o transporte intermunicipal, cuja tarifa é determinada pelo governo do estado e não pelas prefeituras. Agora veja o seguinte, na área do transporte coletivo, houve avanços significativos nesses últimos anos. Por exemplo, o bilhete único, que permite que durante 2 horas a pessoa faça as integrações no sistema municipal de mais de uma linha de ônibus. Uhum. Foram feitos terminais, como o Terminal do São João, o Terminal do Pimentas, e tem terminal também no Taboão, né? Então, houve uma série de medidas nessa área e, na minha época, eu considerava, inclusive, importante, além dessas medidas, as linhas que atravessavam o centro e demandavam outros bairros já diretos, sem a necessidade de integração, sem a necessidade de baldeação. Isso, num primeiro momento, quando foi instalado o novo sistema com terminais, aquelas linhas foram suprimidas, mas depois, pela demanda popular, elas foram recolocadas e eu acho que é justo que, além das linhas, que você nos terminais tenha um conjunto grande de destinos, você continue tendo as linhas que vão direto de um bairro, atravessem o centro ou a região central e cheguem lá numa outra região, por exemplo, vindo do Taboão, chegue até a Vila Endres, a Tranquilidade, chega até o Tapejica, tá certo. Coisas parecidas. Doutor Alexandre Cadeu Bernardes, mande um abraço ao Eloy e diga
A ele que tenho grande respeito e admiração por ele em razão de sua coragem de enfrentar um momento delicado da política nacional e que demonstra responsabilidade com seu eleitorado e com Guarulhos. Daí Obrigado. Inclusive, eu preciso dizer o seguinte, do ponto de vista pessoal, né, eu sou um aposentado no INSS, né, salário baixo, mas eu sou de costumes muito modestos, né, e do ponto de vista pessoal, eu estava mais voltado para estudos, para a questão de entender economia, conjunturas, entender sociedade, as transformações da sociedade, mas eu fui empurrado para ser novamente candidato a prefeito por pessoas como você, que consideram que eu deveria novamente voltar a contribuir para a cidade, principalmente no momento em que o país vive uma crise econômica. O senhor reconhece que o seu nome é maior do que o próprio partido hoje em Guarulhos? Olha, sem falta modéstia, o senhor reconhece. Eu vou dizer pragmático. O seguinte, pragmático. Para ganhar as eleições, você precisa ter mais de 50% dos votos, né? Nenhum partido, normalmente, em lugar nenhum do mundo, ele consegue ter 35%, além de 35%, 40% dos votos. Uhum. Então, é claro que todo candidato a prefeito, ele tem que ir além do seu próprio partido, porque senão ele não é eleito, senão ele nunca vira prefeito. Então, a gente termina tendo pessoas, e aliás, hoje em dia, cada vez mais, as pessoas têm dito o seguinte, que preferem olhar o que é a pessoa do que é olhar o partido a que ela pertence. E terminam tendo razão, sabe por quê? Porque as pessoas estão mudando tanto de partido que a pessoa não sabe mais em que partido está a pessoa e o que aquele partido pensa. Então, todo candidato a prefeito, ele tem que ter um apoio bem além do apoio que lhe dá seu partido. Marcelo Seminaldo parabeniza o Eloy pela vitória nos encontros do PT e diz que sentir nas ruas, em especial da periferia da cidade... Não, opinião dele, parabeniza o Eloy pela vitória no encontro do PT e diz que o sentir das ruas, em especial da periferia da cidade, é vitória na eleição. Bom, obrigado, Marcelo, e obrigado pelos bons augúrios. Bom, gente, eu quero agradecer o Eloy. Infelizmente, é impossível fazer todas as perguntas. Espero que ele venha aqui. Isso que o programa era meia hora. Agora era meia hora. Ó, e agora? O Eloy foi muito simpático. Gente, muito obrigado. Ó, eu queria perguntar sobre saúde, esporte, mas o Eloy... Haverá outras oportunidades. Ó, o Will, obrigado. Ô, Will, desculpa não poder fazer sua pergunta. A Jéssica mandou uma pergunta... Uma pergunta, só uma cutucada aqui. A Jéssica Carolina pergunta, o Eloy acredita que o Moacir está ali apoiando na esperança de ser seu vice? Olha, é um direito legítimo do Moacir, né? Porque ele é uma pessoa de larga trajetória, foi meu secretário de governo. Exato. Na época que eu fui prefeito, depois muitos anos secretário de educação, foi secretário de desenvolvimento urbano, tem uma visão completa, como se diz, holística da cidade. E é uma pessoa dedicadíssima, competente, organizada. Então, ele tem todas as condições. Mas o que eu disse, nós vamos primeiro dialogar com nossos aliados. Quero agradecer a todos que estão nos ajudando aqui. O Serginho, que está fazendo essa transmissão via Facebook, muita gente nos acompanhando, muita audiência aqui, várias e várias perguntas. O Will Brito mandando um abraço para o senhor. Obrigado. A Cláudia Baruch também nos acompanhando, ela que é jornalista, colega nossa. 2 minutos para o senhor. Dá um abraço para o seu pessoal que está nos acompanhando e agradecer o pessoal da reunião dele, que está chegando atrasado meia hora por causa de nós. Tá bom. Não, eu agradeço muito, em primeiro lugar, Roberto, a você, ao teu programa, à TV Guarulhos e a todos que estão nos assistindo, porque o bom dessas coisas é que a gente faça um diálogo muito sincero. Eu acho que a atualidade precisa de muita sinceridade. Então, se às vezes a gente diverge do próprio telespectador, é porque ele tem o direito de divergir de nós.
O processo democrático é algo tremendamente importante. Por isso que eu estou preocupado com a atual situação brasileira, onde a gente está atropelando a democracia. Eu sempre respeitei a democracia. Internamente, eu sempre passei por decisões coletivas. E na sociedade também. Eu fui, por 26 anos, continuamente exerci cargos públicos, sempre eleito pelo povo. Então, eu agradeço a todos e agradeço a vocês. Democracia é muito importante. E o Tribuna Livre é democracia. Você faz a pergunta, a gente já faz direto aqui. Agradecer o Elton, o Fábio Seminaldo, a Noêmia, o Flávio Aquino, o Marquinhos do Pimenta, a Cláudia Iscarione, o Netinho. Gente, muito obrigado pela audiência. Sejão, que está do meu lado aqui fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook. Um abraço e até o próximo programa.